É imagem das mais absurdas. É tornozeleira, é vagabundo atirando no meio da favela. Hoje é dia da favela e vagabundo atirando no meio da favela. Imagens assustadoras que começam no SBT Rio de hoje, filmada por moradores. Vamos ouvir. Ó. Uma rua com carros, com pessoas, moradores, comércio. Simplesmente vagabundo armado até os dentes, com fuzis abrindo fogo contra um blindado que passou no começo da rua. Você tá vendo no fundo, você não consegue ver, mas você vê o vagabundo atirando. Isso foi contra um blindado da PM em Cavalcante. É muito tiro, é gente pelo meio do caminho, é griteiro que você vai ver todos os detalhes daqui a pouquinho. Ao vivo, Jackson Silva tem as primeiras informações e conta pra gente. Jackson, hoje é dia da favela. A gente tem daqui a pouco, que eu vou dar um dado aqui sobre as comunidades do Rio de Janeiro. E a gente vê, você tá nessa localidade, e a gente vê que por mais que a gente tenha uma noção, seria até um preconceito de favela, essa imagem não é uma rua em Cavalcante, que você imagina que seja um morro ou algo assim, e os caras saem do nada com um monte de fuzil atirando pra todo lado e morador no meio desesperado. Boa tarde. Oi, Isabelle Benito, boa tarde a todos. É muito triste, né, Isabelle? A gente mostra isso todos os dias, mas infelizmente os traficantes deixam a comunidade e passaram a invadir as principais ruas da região. Aconteceu ontem, pleno domingo à noite, nessa rua, mostra a placa da rua Pedro Mota, Laurindo Filho. Agora volta para mim, Pedro Mota, queria mostrar a Isabelle aqui, a poucos metros daqui, estavam exatamente ali. Eles se revezavam e atiravam contra os policiais. Detalhe, você falou sobre isso. Moradores estavam sentados, correram para se proteger. Aí você pergunta, Jack, eles se preocuparam com os moradores? Não, Isabelle, por sorte, ninguém ficou ferido. Daqui a pouco eu volto contando mais detalhes sobre essa ação criminosa, Isabelle Benito. Daqui a pouco o Jackson Silva fala pra vocês qual é o blindado, por quê, e também a situação hoje por lá, que a gente vê que as pessoas têm até medo e abaixam, né? Agacham ali. Jackson, a gente vê de fundo o Caveirão. O que estava acontecendo naquele momento? Porque a gente vê que o Caveirão tá numa rua andando, e nas principais entradas da Brasil, eu passei ontem, tá com o Caveirão, com a PM, nas entradas desses bairros, não é nem entrada da comunidade. Boa tarde mais uma vez pra você. Oi, minha amiga, boa tarde mais uma vez. Vou mostrar como aconteceu exatamente nessa rua. Para quem está assistindo agora o SBT Rio, prestem atenção. Olha só, essa rua aqui, Rua Laurindo Filho, é uma das ruas principais, tá? Tem aqui a outra rua também, que dá acesso a outros bairros. Agora volta para mim, Pedro Mota. Desse outro lado, Isabelle, a poucos metros daqui. Aí você pergunta, Jackson, você está perto? Isabelle, os policiais criaram uma estratégia já há uma semana, por isso colocaram o veículo blindado desse outro lado aqui. Tem viaturas, veículos blindados, ou seja, um cerco foi formado nesse local. O porquê, Isabelle? Porque a polícia recebeu informações de que traficantes daqui do Morro da Primavera, mostra Pedro Mota, por gentileza, de lá de cima. Os traficantes costumam roubar carros em outras áreas controladas pelo Comando Vermelho. O porquê, Isabelle? Essa comunidade é controlada pelo 3º Comando Puro e veja só a mata lá em cima. Dá acesso a quem? Ao complexo da Serrinha, dominado pela mesma facção criminosa. Então, ontem à noite, os policiais receberam essa informação de que traficantes fortemente armados estavam nessa rua, a poucos metros daqui, bem em frente a uma creche, onde inocentes, moradores, estavam sentados, curtindo um pouco do domingo, o restinho de domingo, Isabelle, quando os bandidos chegaram de moto e falaram, a polícia está entrando. O que aconteceu? De lá, um se posicionou, se abaixou atrás de um carro, usou o carro como escudo e atirou contra o veículo blindado. Eles se revezaram. Depois veio um outro, Isabelle, e também atirou com um fuzil. E vários traficantes e mortos avisando e ameaçando os policiais. Agora, um detalhe, Isabelle. Os policiais entraram com o veículo blindado. Em momento algum foi feito algum disparo.
Você pode ver, no momento em que o veículo blindado entra, não tem um fuzil nas escotilhas do blindado. Eles entraram, depois retornaram. E os traficantes fugiram para o interior da comunidade. Isabelle Benito. Eu quero falar com o Rafael Bárcia. Boa tarde, Bárcia, aqui com a gente. Deixa eu falar só uma coisa. A explicação do Jackson, por isso a importância, porque você não consegue entender, porque não existe operação à noite, existe a presença policial e que teve até esse final de semana, no Engenho de Dentro também na Zona Norte, ou subúrbio, seja o que você fez, as pessoas pedem, os moradores de bem fizeram, pediram a presença policial. Eu passei ontem pela Brasil, por quase toda a Brasil, vi o que eu não vi há muito tempo, em algumas entradas como Parada, Vigário, a presença policial, e a gente tinha a presença do Caveirão, sempre com operação, mas tinha um Caveirão meio que dando suporte, meio que um apoio a essas patamos de patrulha de entrada, não de comunidade, entrada de bairro, comunidade lá dentro. Então, uma mudança de dinâmica já da Polícia Militar. Agora, o Jackson explica pra mim o que é inconcebível, esses traficantes com tornozeleira no meio dessa rua. Porque antes a gente tinha já esses caras só na contenção com esses fuzis, no passado antigamente, com o líder, com o chefe. Depois trouxemos no SBT Rio esses vagabundos que aparecem exatamente, Brigada Christian, um até com tornozeleira, né, que lindo, funciona pra caramba. Com mega fuzil, já embarricada, como fogueteiro que o SBT Rio trouxe com exclusividade. Agora a gente traz um outro tipo de problema da realidade, da disputa territorial do TCP com o Comando Vermelho, em que você tem essas patrulhas comuns que estão acontecendo com os blindados e eles começam a atirar. E é o medo, hoje é dia da favela, o medo do morador não é de onde parte o tiro ou quem bate. Aonde o tiro bater, mata. Olha quem é o vagabundo da comunidade. Que problemaço, hein, amigo? Mas é isso, Isabelle. Essa disputa territorial fez com que tivesse uma corrida armamentícia ali entre as facções criminosas. E hoje é comum ver você defender ali essas fronteiras ali com um fuzil. O cara tá pronto pra atirar a qualquer momento, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Qual é a paz de um morador desse? Agora vamos lá, vamos tratar de Brasil, né? Como é que uma lei, né, considera um cara desse, olha essa imagem, um cara perigoso desse, como é que a lei acha que se botar uma tornozeleira dele, ele pode ficar num regime aberto? Essa política de desencarceramento. Não precisa ficar encarcerado, não. Olha o tanto que ele não tem periculosidade. Bota uma tornozeleira dele, que ele tá preso, por nossa polícia. Como é que você explica isso? Olha só, pra quem olha mora isso aqui é uma lei feita pra alguém que não conhece a realidade. Olha só. Ou o critério não está sendo usado, porque o cara não vai ficar com periculosidade ou com contexto de estar dentro de... Faz parte de facção, não pode sair. Exato. Eu vou voltar com o Jackson Silva, só pra gente trazer uma informação aqui. Jackson, eu sei que você tá aí, deixa eu só falar. Hoje saiu um levantamento do Dia das Favelas. No Brasil, são 15 mil favelas oficialmente contempladas, consideradas comunidades, com 6 milhões de pessoas que moram em comunidades de favela. O Rio de Janeiro, só o Rio no país continental, tem 1,5 milhão de pessoas que moram em comunidades. Aí, pela sua explicação, o que eu entendi é que esses bonzinhos aí, eles estavam prontos para enfrentar a madrugada um ataque do rival. E aí, quando viram o Caveirão, falaram também vai no Caveirão. Ou seja, a realidade do morador, pela ótica do morador, é que esses vagabundos ficam andando pelas ruas o tempo todo para atirar em qualquer um, a qualquer momento, até mesmo se não for nem de facção rival, nem o Caveirão, que a gente já viu gente que entra em rua errada e morre na mão deles. Só que dessa vez tá gravado, é isso, Jackson? Porque você tá aí, eu tô vendo a via expressa. Explica pro pessoal onde você tá. Isabelle, estamos numa das principais ruas de Cavalcante. Quero só ressaltar, que você fala muito bem sobre isso, o SBT, nós, a sua equipe, nós nos preocupamos com o morador, seja da comunidade ou fora, mas não podemos, em momento algum, deixar passar batido essa história de traficante sair de lá do morro e ficar em ponto estratégico, bem perto aqui, ó, da rua principal. Você vê, ó, veículo blindado estava exatamente ali ontem à noite, quando os bandidos, a poucos metros daqui, vem para mim Pedro Mota. Atiraram, Isabelle, exatamente daqui, ó, poucos metros daqui. Se posicionaram de lá, usaram um carro como escudo, outros com tornozeleira eletrônica. Atiraram também com fuzis. E detalhe,
Normalmente, aos domingos, tem cultos nas igrejas. E aqui, ó, tem uma igreja bem pertinho, ó. Várias pessoas inocentes saíram daqui. Poderiam, Isabelle, ser vítimas de bala perdida. Eu te pergunto, tem compromisso com a sociedade? Não tem. Atiraram a esmo contra os policiais e ameaçaram, se continuar com o blindado, vamos derrubar vocês. Mas a questão não é derrubar o policial. Eles estavam protegidos dentro do veículo blindado. A questão era derrubar algo inocente, Isabelle, que estava bem pertinho deles, em mesas ali, curtindo o restinho de domingo, Isabelle Benito. E ontem teve jogo do Flamengo, onde muita gente vai para o bar e tem toda a liberdade, ou deveria ter, para ficar tranquilo assistindo com os amigos e depois faz a resenha, né? E fica lá. E tinha gente nessa... E aí o povo... Tem um cara com a camisa do Flamengo que eu consigo identificar, que é o que se assusta e sai correndo. Porque do nada tem esse bonde. Como você vai se acostumar e ter uma liberdade? Vou falar aqui, eu não sei se a gente vai trazer isso, Maurício, se me grita se vai trazer isso. A denúncia de moradores, Rafael Bárcia, que moram na Muzema, que a gente já viu na semana passada, que a polícia teve que fazer escolta para sair. Moradores da Muzema, tá? Estão tendo que... como se fosse INSS com prova viva, a Caixa Econômica como comprovante de casa própria, estão sendo obrigados pelo Comando Vermelho, denúncias de moradores estão tendo que ir no Complexo do Alemão, provar que moram ali, para poder continuar morando na Muzema. Isso é surreal, Rafael Bárcia. E pelo que eu soube, se esse morador comprou a casa da milícia, tá fora. Tá fora. Perdeu a casa. Perdeu a casa, morador da Muzema. Isso aí. Comando Vermelho, tráfico. Aí você vai falar, então vocês estão defendendo a milícia? Claro que não. A gente está defendendo o Estado de Direito de ter alguém lá. Só que o Rio de Janeiro é o absurdo. No vácuo de poder, são 15 mil favelas, só que cada uma com sua diferença. E eu falo aqui, o Rio de Janeiro é diferenciado. Por quê? A favela ela é íngreme pelos morros, o que dificulta ações, políticas públicas de anos que não deixaram atuações, a questão da lei, são vários pontos que levam a gente hoje a ter morador tendo que fazer recadastramento com o Comando Vermelho, gente. Alguém acha que isso é normal? Alguém acha que o morador tem que fazer isso, se não fizer morre, e se comprou da milícia, numa área que era dominada da milícia? A maioria comprou da milícia. Você vai ter uma favela inteira expulsa? O que a autoridade faz? O que vocês podem fazer? Me ajuda. Não, mas é isso mesmo. Tem que cobrar de quem? Ministério Público, vocês, Polícia Militar? Quem que a gente tem que cobrar? Eu acho que tem que cobrar do Estado de uma maneira geral, porque isso só chegou a esse ponto, Isabelle, porque a gente tem uma política habitacional falida, porque... E aí essas facções criminosas se aproveitam disso para ocupar esses territórios e fazer das pessoas escudos humanos. A gente tem leis que não funcionam. A gente tem uma série de... Não é uma coisa só, né? Não é uma coisa só. Na verdade, o nosso Estado, ele é deficiente na hora de premiar aquele que segue uma vida honesta, e ele é deficiente também na hora de punir aquele que segue o caminho do crime. Então não tem como dar certo. A imagem do cara de azul com tornozeleira é uma delas. Isso. Jackson, daqui a pouco você volta com mais informações. Uma última informação de agora, por favor. Isabelle, eu falei da igreja evangélica com várias pessoas que frequentam essa igreja, mas olha só, nessa rua também tem a escola de samba, para ter uma dimensão. Ou seja, já estamos em ensaios de escola de samba, várias escolas estão ensaiando. Nessa rua tem uma escola de samba também. Então deu para ter uma ideia do movimento nessa rua quando os traficantes atiraram contra os policiais militares. Detalhe, daqui a pouco eu volto contando um detalhe, quem é o chefe e o porquê que ele autoriza a roubar carros na região. Sabe por quê? Vou adiantar só um pouquinho. Dinheiro no meio. Depois te conto os detalhes, quanto que ele recebe, Isabelle Benito. Reportagem completa de Jackson Silva, depois ele volta direto de lá. Rodou. Quanto tempo? Em motos, traficantes armados anunciaram a chegada da polícia. Houve correria. Um deles sentou em uma motocicleta e está com uma tornozeleira eletrônica. Começou o primeiro ataque. Um comparsa auxiliou a ação do bando, atirou com um fuzil e deu cobertura. Os bandidos se revezaram e continuaram atacando.
O vídeo foi gravado por moradores, apesar do perigo. Em meio ao tiroteio, ainda houve ameaças dos criminosos. Vai tomando, caveirão! Vem, p***, cara de lado! Um veículo blindado conseguiu avançar e o grupo escapou. O ataque aconteceu no domingo à noite, na rua Laurindo Filho, em Cavalcante, zona norte do Rio. A rua dá acesso à comunidade da Primavera, uma extensão do complexo da Serrinha, controlado pelo 3º Comando Puro. Segundo a Polícia Militar, os traficantes se planejavam para iniciar roubos na região. Mas a estratégia dos bandidos foi descoberta pelo Serviço de Inteligência do batalhão responsável pela segurança daqui. Os criminosos até tentaram sair da comunidade, mas foram surpreendidos com a chegada do veículo blindado. De acordo com a corporação, os bandidos tentavam fazer um arrastão na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., perto de comunidades controladas pelo Comando Vermelho. O patrulhamento estava reforçado na manhã desta segunda-feira. Enquanto isso, os moradores da região vivem um pesadelo de cenas como essa. Vou voltar com o Jackson, que tá num dos acessos. A gente tá falando, nem é do Morro Primavera, ele tá lá, o Caveirão tá aí. Mas, Jackson, sabe o que eu percebi? Que várias vezes, na hora que você entrou um pouco mais cedo, onde não tinha polícia, todo mundo meio que se agachava, meio que se abaixava, meio que não queria estar na imagem. Porque existe também uma questão do terreno instável. Não é que a população tem alguma coisa a ver. Quem abaixa não é porque não quer aparecer porque é alguma coisa, está devendo alguma coisa. É que, além de tudo, hoje é dia da favela, do morador da favela. 1,5 milhão de pessoas vivem numa situação, hoje, principalmente no Rio de Janeiro, é que o cara não quer aparecer porque ele mora em terreno estável. E se você é um terreno estável, você não quer nem... Você tem medo até de saber que você mora ali. O que é pior, sendo que a gente já viu várias vezes, que hoje eu conversei com uma moradora da Muzema, a gente tem orgulho de onde a gente nasceu, a gente quer continuar vivendo aqui. Só que essa instabilidade, o que a gente percebeu na sua primeira entrada é que todo mundo se abaixava. Antigamente todo mundo procurava o repórter, não na favela, mas locais assim, fala comigo, pede segurança. Hoje ninguém nem queria aparecer na sua câmera. Mais uma vez, boa tarde. Oi, Isabelle Benito, boa tarde mais uma vez. Isabelle, eu falei que os moradores nos bastidores, tá? Revelaram algumas questões, mas de fato estão com medo. São reféns de traficantes, lamentavelmente. Lembra que eu falei no início do tiroteio, que começou ainda bem cedo, às 7 horas da noite, que tinha igrejas evangélicas abertas, né? Também lá na frente, escola de samba. Aí você pergunta, Jack, mas cadê o reflexo disso? Vem pra mim, Pedro Mota. Aqui, Isabelle, mostra por gentileza, Pedro Mota, olha só, as marcas de tiros nesse local, nessa parede, tá? Você vê que é uma fábrica de gesso, de mármore também. Quando os traficantes se posicionaram naquela rua que eu mostrei mais cedo e atiraram contra o veículo blindado, atingiu o quê? Essa parede. Olha só a parede cheia de marcas de tiros. Você imagina só se isso fosse pela manhã. Às 7 horas da noite, essa rua movimentada, observa só. Pedro Mota, mostra por gentileza, comércios abertos. Logicamente, às 7 horas já tinham fechado, mas tinham igrejas evangélicas funcionando e também a escola de samba. Agora vamos atravessar, Pedro, por gentileza, quero te mostrar, Isabelle, um local que eu vi mais cedo, até falei com a moradora, para a gente finalizar esse vivo, um local de reflexão. Lembra que eu falei também com você a respeito dos traficantes? Eles deixam a comunidade daqui, controlada pelo 3º Comando Puro, para roubarem áreas controladas pelo Comando Vermelho, para culpar os outros bandidos também. Quem seria o traficante daqui? Na época, era o traficante Zizito. Ele deixou a favela, a Primavera, e fugiu para onde? Para a Paraíba. Quem assumiu, Isabelle? O bandido conhecido como Nego. Ele recebe, Isabelle, 200 mil reais por mês. Sabe de quem? Dos traficantes. Lembra que você falou várias vezes, também falei, fiz várias séries de reportagens mostrando, Isabelle, sobre os traficantes que passaram a atuar como empresários.
Aí você pergunta, mas os traficantes são daqui? Não. São bandidos que prestam contas a bandidos que fecham uma aliança para favorecer. Ou seja, o traficante, conhecido como nego, ele empresta armas, empresta motos para os traficantes, outros bandidos roubarem em outras áreas controladas pelo Comando Vermelho. Aí fogem para onde? Para cá. Usam essa comunidade como abrigo para se esconder da polícia. Aí faz o quê? Desmontam peças e vendem para outros estados. E por isso tem, ó, o toma lá da cá. Ele ganha aproximadamente R$200 mil por mês, Isabelle Benito. Aí o nego arrenda, ganha 200 mil por mês, como se fosse o fazendeiro que arrenda para botar cana para a indústria alemã. Tá acontecendo isso no Brasil? Ele arrenda pro vagabundo vir botar terror na comunidade. Parabéns, defensores de vagabundo. 200 mil só para botar a cabeça de morador na linha de tiro. É muita covardia. Obrigada, Jackson Silva, pelas informações e por essa informação que você busca. Rápido, Jackson. Rápido, por favor. Diga. Quero só mostrar isso aqui para finalizar. Olha só. Aqui os moradores fazem uma força-tarefa para ensinar crianças, dando aulas de reforço, para que elas tenham, pelo menos, uma outra referência, que não seja traficantes armados, para que pensam em um futuro melhor nesse espaço. E eu fecho com isso, Isabelle Benito. A gente busca esperança sempre. Parabéns, obrigada, Jackson Silva, que absurdo.